Amados e queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos para a segunda parte da mensagem, a continuidade da nossa deixa, da mensagem de domingo passado, com o tema O perigo de se insurgir contra Deus. Nosso texto é o mesmo texto. Nós vamos estar concluindo, O desejo nosso era ter transmitido de uma só vez, mas no meio da caminhada entendemos que ia ficar um pouco longa, então decidimos torná-la em duas. Então nosso texto é o mesmo, Números, capítulo 16, do versos 41 ao 50. Porém nós não iremos ler esse texto de Números. Mas é claro que nós vamos fazer uso dele, porque a mensagem é em cima desse texto, a exposição bíblica em cima desse texto de Número 16, do 41 ao 50. Então nós vamos ler Hebreus, capítulo 3, versículo 15 ao 19. Lembrando que na mensagem passada nós lemos Hebreus, sendo que nós começamos do versículo 10, se eu não me engano. Então nós vamos ler apenas do 15 ao 19, Hebreus capítulo 3, porque é um texto que faz menção a esta passagem e outras passagens do Antigo Testamento, quando se refere àquela longa travessia do Egito até a Terra Prometida. Então nos diz assim a palavra do Senhor: quando se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ok, queridos irmãos, continuando a nossa mensagem, como vimos domingo passado, Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão, levando após si um grupo que pensavam como eles, que traziam em seus corações o mesmo sentimento prepotente, audacioso, inveja, enfim, ausência da comunhão com Deus, ausência do princípio de autoridade. O intento deles não era, claro, o intento de Coré, que era o líder desse grupo, não era dar liberdade para o povo buscar a Deus, como vão dizer. Na verdade, eles queriam assumir era o lugar de Moisés. Mas é claro que para eles ter o apoio do povo, o apoio da congregação, eles vão usar o argumento persuasivo, não espiritual, e não fundamentado na palavra de Deus, não fundamentado no princípio, até mesmo porque naquelas circunstâncias somente Moisés recebia a palavra de Deus, recebia as instruções de Deus, nem mesmo Arão recebia. Uma vez só, se eu não me engano, Arão teve esse acesso direto de receber uma mensagem. Ele exercia um papel sacerdotal de oferecer os sacrifícios. Moisés, ele era o profeta de Deus. Era ele que recebia a mensagem para transmitir para o povo. Então, Coré, Abirão
e Datã, ele já tinha uma função muito importante, que era a função na condução do povo no que tangia ao ministério dos levitas do templo. Era aquele ministério de fazer toda a organização do templo, a ornamentação do templo, cuidado do templo, zelo pelo templo, conduzir a arca da aliança, liderar aquele movimento. Mas ele queria mais. Coré queria a glória, a primazia, o lugar que Deus deu a Moisés e Arão. O argumento parecia aos olhos dos homens de hoje, como foi para os da sua época, os mais convincentes e verdadeiros que existe. Muito espirituoso era a linguagem, né? Ou seja, ele já tinha uma capacidade de espiritualizar a questão. Então, até o primeiro momento, parecia realmente um argumento convincente, um argumento espiritual, um argumento que agradou. Tanto é que ele conseguiu um grupo grande para se insurgir contra Moisés e Arão. Olha o que diz o capítulo 16, versículo 3. Olha o que diz Coré. Basta, toda a congregação é santa. Todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Isso eles dizendo para Moisés e Arão e o povo ouvindo, certo? Especialmente aqueles que eles já tinham convencido, mas eles queriam convencer toda a congregação de Israel. E nós vamos ver que houve um grande levante realmente depois de toda a congregação. Se não fosse a intervenção de Deus, nós vamos ver no final, realmente Moisés e Arão teriam sido apedrejados. Porque eles convenceram de que Deus estava no meio da congregação, independente da intercessão de Moisés e Arão, independente dos serviços sacerdotais exercido por Arão, certo? Deus falava com todo o povo é santo. Então era um argumento que agradava o povo. É incrível como esse sentimento, né, de liberdade, de fazer o que quer, de fazer o que pensa, o que vem na mente, está impregnado na mente das pessoas. Há um espírito de insubmissão. Não é por acaso que o inimigo das nossas almas conseguiu derrubar Adão e Eva. Esses que não tinham experimentado o pecado ainda, o inimigo conseguiu derrubá-los, colocando na mente deles o desejo de ser igual a Deus. O desejo de poder, de decidir, de fazer a coisa acontecer. Ou seja, uma autoridade, um poder que somente a Deus pertence. Imagina hoje, imagina nesse tempo. Então eles incitaram o povo a derrubarem Moisés e Arão da liderança sacerdotal, argumentando de que não precisavam disso. Diziam que todo o povo era santo e que Deus estava com o povo. Eles não precisavam mais de intercessor, de guia, de alguém que recebesse de Deus e depois passassem a mensagem para eles. Eles já podiam ter acesso direto a Deus. Imagina só, queridos irmãos. Imagina só. Quando que esse acesso direto vai acontecer? Nós falamos da mensagem do domingo passado. Somente quando Jesus dá o brado lá na cruz. Somente quando Jesus dá o brado lá na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. É que o próprio sacerdote, lá no templo, contempla, testemunha o milagre do véu se rompendo de alto a baixo, significando que de fato agora o acesso está aberto. Não tem realmente mais a necessidade necessariamente do sacerdote para estar intercedendo, para estar recebendo e passando. Mas o princípio, mesmo ali, ainda hoje, permanece o mesmo. O princípio da autoridade estabelecido por Deus nas sagradas
Escritura. Então, o que se entende por esses levantes, por estes insurgimentos desde o princípio, as lideranças que Deus colocou, se entende por um levante do diabo contra Deus, contra o propósito de Deus, que era o qual? Era o que no tempo oportuno, certo? Na plenitude dos tempos, Deus enviasse aquele que ele prometeu lá no início, lá no Gênesis. Gênesis 3, 15, 16, que da semente da mulher nasceria aquele que iria realmente esmagar, pisar a cabeça da serpente. Então toda essa trajetória, né? Toda a história da salvação, desde Gênesis até o nascimento de Jesus, o diabo vem tentando desfazer, vem tentando criar novos levantes, novos rebeldes, para poder atrapalhar os planos de Deus, para poder realmente enganar homens, seres humanos, que acabam realmente crendo nos seus argumentos, que estão recheados, né, de uma espiritualidade fingida, falsa, porque é o papel dele matar, roubar, destruir, enganar, ser falso. Infelizmente, alguns que não vigiam, alguns que não estão conectados à palavra, acabam trilhando por este engano satânico. E todo levante, todo pecado, todo insurgimento é contra Deus, é contra o Senhor. Deus vai dizer por diversas vezes, não é contra você, quando ele disse para o próprio Samuel, Samuel, não é contra você que o povo se levanta, Samuel. O povo se levanta contra mim, não é contra a sua liderança, o povo não quer é ter eu como rei, o povo quer se parecer com todas as nações, o povo é vaidoso, o povo é teimoso, e por isso muitas vezes Deus manifesta realmente a sua ira contra este povo que ele tanto ama. Queridos, Moisés era um homem manso, era um homem comprometido com Deus. Foi um homem que no princípio até rejeitou, até resistiu à chamada, porque não se via capacitado, se via um homem de língua pesada, mas Deus o capacitou, e tanto é que Deus, atendendo ali mesmo aquele argumento de dificuldade dele, Deus diz, tudo bem Moisés, Arão vai contigo, você vai ser boca de Deus e Arão vai ser o teu profeta. Por isso que muitas mensagens Deus falava para Moisés e Moisés transmitia para Arão e Arão transmitia para o povo. Arão tinha, né, um argumento maior, tinha esse poder de transmissão, de comunicação melhor do que Moisés. Mas em alguns momentos Arão também vacilou, se envaideceu, certo? Atendeu os reclames do povo, porque o povo era uma pressão muito grande, uma pressão por mudanças, uma pressão por novidade. Em alguns momentos os líderes do Senhor acabam realmente não resistindo o tamanho da pressão. E muitas vezes, até hoje, né, há uma pressão por vaidade, há uma pressão por modernidade, por coisas novas, e a gente tem que se manter ali firme na palavra. Então, queridos, Moisés até desejava que fosse assim, que fosse como eles queriam, ou seja, que Deus realmente estivesse no meio de todo o povo, que todo o povo tivesse o Espírito, todo o povo é santo, todo o povo tem um acesso livre. Moisés até queria que fosse assim, que todos ali fossem profetas, que todos recebessem do seu Espírito, que todos tivessem já naquele tempo acesso direto. Mas não cabia a Moisés transferir este poder, não cabia a Moisés transferir esta autoridade, o tempo que ele estava vivendo, ou no tempo que ele estava vivendo. É o que chamamos na linguagem teológica de tempo da revelação progressiva de Deus. O Espírito ainda não havia sido derramado sobre todos, sobre toda a carne, mas somente sobre alguns e com propósitos específicos, determinados de Deus. Como nós bem sabemos que somente os profetas, somente os sacerdotes, somente aqueles que tinham uma missão naquele momento de profetizar, de receber uma mensagem de Deus, era que recebiam ali o Espírito de Deus.
mas depois, fora daquela atmosfera espiritual, profética, então aquele homem não tinha domínio sobre o Espírito. Ou o Espírito não estava mais ali falando diretamente na sua boca. Mas houve um momento, queridos, em que Moisés reclamou do peso, da responsabilidade em conduzir aquele povo sozinho naquele deserto escaldante. Aí Deus faz o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Vamos ler capítulo 11 de Números, versículo 14 ao 17. Moisés diz: eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam comigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. E estes 70 homens começam a profetizar e a ajudar a Moisés na congregação. Mas nem todos ainda sabiam o que havia acontecido. Prova é que Josué, que era fiel, leal a Moisés, sem se ausentar da tenda tempo algum, vê aquele movimento. E ele vê como algo estranho. E pede para Moisés repreender e mandarem se calar. Capítulo 11, versículo 27 e versículo 29. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Olha o desejo de Moisés, a vontade de Moisés, que vai se cumprir no dia de Pentecostes. Todo o Espírito descerá sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. E todos podem profetizar. E todos podem pregar. Todos podem evangelizar. Mas o princípio da chamada, o princípio seletivo de Deus, escolhendo homens para determinadas funções no meio do povo de Deus, continua o mesmo. Com o mesmo princípio. Coisa que alguns não valorizam hoje. Coisa que alguns não respeitam mais hoje. E não sabem que estão se insurgindo, se levantando contra Deus, porque o princípio de Deus permanece o mesmo. Agora, veja a humildade de Moisés, e como ele não usurpava para si aquele cargo, aquela missão. Que coisa extraordinária, que privilégios crentes vivem hoje, tendo o Espírito Santo morando permanentemente em seu corpo, e que pode, por meio desse Espírito Santo, exercer ministérios, funções importantes na igreja, no corpo de Cristo, sem se deixar ser levado pela vaidade, pelo insurgimento de querer ocupar um cargo, uma função a qual Deus não o comissionou. Ó, como é precioso aos olhos de Deus quando nós cumprimos o nosso ministério dentro daquela missão, dentro daquela porção que Deus nos dá. E ajuda os outros a cumprirem também a sua missão. Seja o pastor, seja o missionário, seja o irmão de outro ministério. É assim que funciona o corpo de Cristo, uns cooperando com os outros para a honra e a glória do Senhor. Qual foi a atitude então de Moisés, queridos, quando ouviu
Olha que coisa maravilhosa. Quando ouviu que Coré, Datã e Abirão convocam o povo para lhe enfrentar, qual foi a atitude dele? Ele entrou em debate com eles? Esperou a primeira oportunidade para dar-lhes aquela mensagem de carapuça diante de toda a congregação? Não. Veja qual foi a reação de Moisés. Capítulo 16, versículo 4. Caiu sobre o seu rosto. Caiu em oração diante daquela afronta, diante daquele insurgimento que Moisés sabia o perigo, porque era um insurgimento, era uma atitude que contrariava Deus, que negava Deus. Moisés, homem de oração, homem de Deus, que estava ali para cumprir uma missão de Deus, que não desejou estar ali, não se escolheu para estar ali. Quando Moisés sabe da atitude da congregação, liderada ali por aqueles 3 homens, líderes da congregação, ele cai sobre o seu rosto. E aí, queridos, depois de orar com o rosto em terra, ele convoca os rebeldes para o dia seguinte, para que o próprio Deus diga quem é santo e quem é profano diante da congregação. Não era uma questão de quem estava certo ou quem estava errado. Era tão sério, a coisa era tão séria, que a questão era quem vive e quem morre. Porque quem pode se levantar contra Deus e prevalecer e viver? Então, como eles estavam vivendo um processo ali, a revelação progressiva de Deus. Então, qualquer tipo de insurgimento desta natureza, se não houvesse de imediato arrependimento, antes que Deus descesse, antes que a ira se manifestasse, então morriam. Moisés, queridos, até tentou antes uma reconciliação, um acordo com os líderes rebeldes para evitar o pior. Porque Moisés já sabia que Deus já vinha se irando com o povo devido à sua teimosia. E Deus já havia sinalizado antes para Moisés o que ele faria se o povo continuasse a murmurar, a reclamar, a pecar. E Moisés sempre, ao sair da presença de Deus, se ajoelhava, intercedendo pelo povo. E quantas vezes, queridos, Deus não revogou o seu castigo, não deixou de derramar a sua ira sobre aquele povo, por conta desta intercessão daquele fiel servo do Senhor. Mas eles estavam irredutíveis em pecar contra Deus. Veja aí Moisés convocando eles para tentar evitar aquele confronto. Capítulo 16, versículo 12 e 13. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão. Veja que a revolta, o insurgimento, quem liderava era Coré. Então Moisés sempre procurava conversar com Coré, aconselhar Coré, mostrar para Coré os propósitos de Deus. Coré não dava ouvido, era o líder desse insurgimento, certo? Então ele manda chamar os sublíderes, numa tentativa de convencê-los, a convencer Coré a deixar de praticar essa loucura contra Deus. Então ele manda chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel? Olha só. Eles consideravam isso uma maldade. Moisés foi um homem mau, foi um homem perverso, nos fez subir do Egito, daquela terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também agora queres fazer-te príncipe sobre nós? Eles pensavam que era uma atitude, era um trabalho político de Moisés, de convencer o povo de que ele era o cara, de que ele deveria ser príncipe, de que ele deveria reinar sobre toda a congregação. Afinal, Moisés vem de funções na corte do Egito. Quer se fazer príncipe sobre nós, rei sobre nós? Queridos, de fato, como eles disseram,
o Egito manava leite e mel. Isto é verdade. Mas eles, eles não viam nem cabaça, nem a leiteira, quanto mais mel e leite. É sempre assim, é interessante. O argumento do murmurador. O seu passado sempre é melhor do que o seu presente. Ah, antes era bem melhor do que hoje. Ah, fulano de tal fazia assim. Ah, se você fizesse assim, as coisas seriam melhores. Mas no passado, o mesmo fulano reclamava de quem ele exalta hoje para derrubar quem está no presente e na missão. Então eles, parece que naquela travessia, ninguém dentre os murmuradores falavam mal de Faraó. Dos feitores que os chicoteavam, os açoitavam em trabalhos forçados, com fome e com sede. Então, eles viam agora Moisés com uma atitude de alguém mau. Já é pouco, acha pouco ter tirado de nós lá do Egito, daquela terra que mana leite e mel, onde nós comíamos em abundância, onde tinha toda a riqueza. Tinha mesmo. Mas eles eram escravos, eles não tinham direito algum a tudo isso. Mas parece que eles agora exaltam o Faraó, exaltam o Egito em detrimento do povo de Deus ali, da liderança que Deus colocou amorosamente e generosamente. Moisés então, queridos, para provar que o que estava para acontecer aos rebeldes não vinha dele, mas sim do Senhor, então há aquela convocação de toda a congregação. E há uma separação daqueles que era o número dos que haviam se insurgido contra Moisés e Arão. Então diz aí o capítulo 16, versículo 30 e versículo do 30 ao 35. E Moisés parece fazer uma prova aí dizendo, olha, o que vai acontecer se acontecer de forma natural. Se alguém morrer aqui de infarto, se alguém morrer aqui por alguma insuficiência respiratória, então eu considero que foi uma morte natural. Agora, se alguma coisa extraordinária, se algo inusitado, se algo diferente do comum acontecer, então, por favor, percebam, saibam que é Deus. Saibam que é a presença de Deus, que é a mão de Deus castigando, que é Deus sendo contra o que está acontecendo. Que esse levante não é uma atitude minha nem de Arão, mas é Deus contra esse levante. E aí diz a palavra de Deus. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, se a repreensão de Deus for algo assim que chame a atenção, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. Ou seja, Moisés estava querendo que a congregação entendesse, preste atenção no que vai acontecer. Se Coré, Datã e Abirão simplesmente caírem mortos, simplesmente forem fumegados ali, tudo bem, pode ter sido uma coincidência. Agora, se acontecer algo extraordinário, se porventura a terra abrir a boca e eles descerem vivos, então saibam que só Deus tem esse poder para fazer isso. Que homem algum, que magia alguma das que vocês já contemplaram no Egito pode fazer isso. Vocês vão saber se isso acontecer dessa forma, de algo, foi um fato incomum, inusitado. Então vocês saibam que aconteceu isso porque esses homens eram pecadores, porque estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, olha só, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu e permaneceram no meio da congregação. E pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles. Eles gritando desesperado. Porque diziam, para que não nos trague a terra também, a nós vamos correr. E sairiam correndo.
E aqueles que eram rebeldes, diz a palavra, saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então estava ali Coré, Datã e Abirão, junto com aquela equipe de liderança que eles estabeleceram para poder assumir o comando, oferecendo incenso ali a Deus. Olha só que engano. Oferecendo incenso, cumprindo todos os rituais que era de responsabilidade do sacerdote que Arão fazia. Então, como todo o povo é santo, então todo o povo pode fazer. Então ele escolheu ali 250 para oferecer sacrifício, para acender o incensário, né, para fazer ali todo aquele ritual. Como se Deus se agradasse de rituais, como se fosse holocaustos, como se fosse sacrifício, aquilo que Deus pedia dos seus servos. Deus nunca se deleitou nos sacrifícios, nos holocaustos. O deleite de Deus sempre foi e continua sendo na obediência, no zelo, e não em rituais, não em doações. Deus se deleita na oferta, no dízimo, no serviço, no trabalho de quem tem um coração que se deleita no Senhor, que nutre uma fidelidade, um zelo, aquele princípio de temor, de amor, faz realmente para a glória de Deus. A esse sim, Deus se alegra. Com tudo isto, queridos, o povo ainda continuava rebelde. Tiveram a oportunidade de se arrepender. Veja que o grupo, os 250, pereceram ali, foram consumidos. E o resto da congregação contemplou aquilo, não aconteceu nada. O resto da congregação contemplaram tudo aquilo. E pelo que se entende, a congregação inteira já estava convencida, foram convencidos por Coré, de que de fato toda a congregação tinha essa liberdade de cultuar sem precisar do intercessor, sem precisar do mediador Moisés e Arão. Então toda a congregação teve a oportunidade ali de ver aquele milagre, de ver ali a ira de Deus se manifestando, descendo realmente ali fogo, consumindo aqueles, a terra se abrindo, engolindo aquelas famílias dos 3 líderes. Eles tiveram a oportunidade, a congregação inteira, de se arrepender, de reconhecer que o que aconteceu foi de fato a manifestação do poder de Deus. E que homem algum era capaz de tal feito, e se Deus fez o que fez por intermédio de Moisés e da sua oração, da prova que ele pediu que algo inusitado acontecesse, isto provava de uma vez por toda, para aquele povo, que Moisés realmente foi, e Deus deu provas cabal ali durante tanto tempo, o escolhido por Deus, e que por arrependerem, eles deveriam se voltarem quebrantados para Deus. Mas o que vai acontecer no dia seguinte, o que aquela congregação, queridos, que contemplou aquele fato extraordinário, incomum, o que vai acontecer no dia seguinte nos deixa realmente entristecido e até estarrecido de saber como o homem realmente tem um coração endurecido, perverso e incrédulo. O povo agora vai acusar Moisés. Ou seja, aquele grupo que pereceu deixou uma liderança de coração endurecido. Ficaram os discípulos daqueles homens, porque diz o texto que um grupo vai levantar, vai incitar a congregação a acusar Moisés diante dos demais. Olha o capítulo 16, versos 41 ao 45. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel, no dia seguinte, no dia depois de todo esse fato inusitado, murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ou seja, foi Moisés que teve o poder para abrir aquela terra, né? Moisés abriu a terra, desceram ali os insubmissos, o fogo, Moisés fez o fogo descer. Olha, foram vocês mataram o povo do Senhor. Em outras palavras, olha,
como se Deus fosse limitado, como se Deus não tivesse, como se o poder tivesse em Moisés e em Arão. Nem Deus mandava naqueles homens. Olha o espírito de rebeldia como é cruel, como a acusação falsa, como a maldade, ela ultrapassa os limites, como de fato quem está por trás de toda maldade, de toda crueldade, toda incredulidade é de fato o diabo, só mesmo sendo o diabo. Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, a congregação estava ali, contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Eles estavam ali prontos, mas aí mais uma vez, irmãos, Deus manifesta que está com Moisés e Arão. A nuvem cobriu, a presença de Deus chegou ali. Viraram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então Moisés e Arão se prostraram sobre os seus rostos. Deus fica mais uma vez indignado contra o povo. E mais uma vez Moisés e Arão se prostram diante de Deus para interceder pelo povo. Deus está irado naquele momento. Deus manda Moisés e Arão sair do meio do povo para ele descer fogo, para ele mandar uma praga para consumir aquela congregação por inteiro. Mas Moisés, ao invés disso, ao invés de sair dali para que o castigo viesse mais uma vez sobre aquele povo, Moisés cai de joelhos, clamando ao Senhor pelo povo. É para se emocionar, queridos irmãos, com a atitude de um líder desses. É para se emocionar. Com um líder fiel e zeloso como Moisés, ele poderia estar ali também indignado. E Deus diz: sai, Moisés, sai da tenda, que eu vou derramar fogo sobre esse povo. Moisés não obedece. Moisés cai de joelhos diante de Deus. E aí eu digo, queridos, desse naipe, líder desse naipe, realmente se pode dizer: ai de quem se levantar contra o ungido do Senhor. Alguém com essa natureza de intercessão, de misericórdia, de clamor como Moisés. Primeira atitude desse líder diante desse flagelo que estava para acontecer foi orar, foi clamar a Deus para intervir a favor do povo. Mesmo sabendo da sua rebeldia contra ele, Moisés não tinha absolutamente nada contra o seu povo. Este é um exemplo de pastor que ama as suas ovelhas e mesmo quando elas se insurgem contra ele, ao invés de procurar justiça, de achar que é justo o castigo, ele ora pedindo misericórdia. Moisés poderia ter dito, como alguns dizem: eu não avisei para vocês, seus teimosos, agora sejam castigados por Deus. Deus já decidiu. Não. Eles se reuniram ali, prontos para apedrejarem Moisés e Arão, pois diziam que o povo morreu por culpa deles. Como é difícil o povo reconhecer, queridos, e se submeter ao poder de Deus. Como é difícil o povo se submeterem ao poder de Deus. Agora é interessante que eles sempre procuram alguém que eles julguem mais fracos. Eles nunca usam o nome de Deus, eles nunca encaram Deus diretamente. Eles se levantam contra a autoridade que Deus estabeleceu para lhe representar. Ou seja, em nenhum momento eles dizem que foi Deus. Eles se dirigem a Deus, eles querem ferir a Moisés e Arão. O diabo, ele é muito sagaz. Se for preciso, ele usa o nome de Deus, ele exalta o nome de Deus. Olha, Deus é bom, Deus é verdade. Agora esse pastor, essa igreja, esse povo, não, eu não estou contra Deus, não, jamais. Mas é Deus que diz nas Escrituras
que é contra ele, sim. É contra ele. Na verdade, os homens são capazes de qualquer aliança para poder se darem bem. E muitas alianças são feitas com a tentativa de ferir Deus, de derrubar Deus. Mas é claro que Deus é indestrutível, é inderrubável. Então esses levantes do diabo é uma tentativa simplesmente de arruinar a situação. Então, queridos, depois disso, acontece uma correria de Moisés e Arão para salvar o povo. Moisés, primeiramente, ele ora, ele se prostra, ele clama, mas ele ouve a voz de Deus. Deus fala para ele o que vai acontecer. Então há uma correria, algo que nos chama muito a atenção pela sua diligência como profetas e sacerdotes do Senhor. Eles começam a usar das diligências sacerdotais e dos instrumentos consagrados ao Senhor. Moisés, ao levantar da oração, ele chama, ele grita por Arão, o sacerdote que também é seu irmão. Pega o incenso, Arão, põe fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação, ao lugar do altar onde estava a expiação, e faz expiação por eles. Corre, te apressa, pois grande indignação saiu da boca do Senhor e já começou a praga. Moisés ouvia realmente, via o que estava acontecendo. Já começou a praga, já começou a mortandade, já começou a ser derramada a ira de Deus. Agora você imagina, queridos, quando essa ira de Deus se derramar no final dos tempos. Por isso que lá em Apocalipse, não é? Fala sobre as taças da ira de Deus, e alguns às vezes não levam a sério. Alguns acham que quando a gente prega, quando a gente fala sobre a ira de Deus, sobre o que está para acontecer, a gente está sendo sensacionalista, a gente está sendo profeta do caos. Meu querido, tema ao Senhor. Deus é um Deus manso, é um Deus de amor e de misericórdia, não é diferente, porque são muitos os anos de humanos teimosos e rebeldes e incrédulos sobre a face da terra, e Deus ainda não destruiu. Mas a Bíblia é tão clara quando diz que realmente há estas taças da ira de Deus sendo acumuladas. Então Moisés diz, olha, a praga já começou e é muito forte. Eles amavam aquele povo, e prova que quando amamos em nome do Senhor, Ele ouve as nossas orações. Mesmo assim, queridos, a praga foi terrível e avassaladora. Eram mortos para todo lado. É difícil até de imaginar a cena. É difícil imaginar a cena, aquela multidão de mortos ali na congregação, e Moisés e Arão caminhando de um lado para o outro, correndo, oraram primeiro, intercederam, depois veio, acende fogo do altar, incenso e tudo aquilo que fazia parte do culto. O fato é que o texto é muito claro e assustador. Quando Arão chega à congregação, havia uma carnificina. Havia os montões de mortos. E diz aí o versículo 48 do capítulo 16. Arão pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Imagina aquela cena. 14.700 estavam ali no chão. E Arão ali entre os vivos e os mortos, no meio deles, intercedendo, clamando, fazendo as diligências sacerdotais para tentar aplacar aquela ira, para tentar cessar aquela praga. 14.700, sem contar com do dia anterior, que a terra engoliu e que o fogo devorou. Hoje, queridos irmãos, não é diferente. A nossa posição diante de Deus, toda a congregação é santa e, sem dúvida, Deus se faz presente no meio do seu povo. Foi o argumento, né? Desses que se insurgiram, que receberam por conta desse levante esse castigo. Toda a congregação é santa, basta. Basta de Moisés, basta de Arão. Nós podemos ir diretamente. Hoje nós vivemos esse tempo em que toda a congregação realmente é santa, em que Deus se faz presente no meio do seu povo. Mas o princípio, como disse desde o início da mensagem do domingo anterior, o princípio estabelecido por Deus permanece. Deus não muda. Tema ao Senhor, meu amado irmão. Temamos ao Senhor. Deus aborrece qualquer tipo de rebeldia e levante contra a autoridade que Ele ungiu. Preste atenção nisso, queridos. Preste atenção nisso.
Ao contrário do que muitos pensam, não há uma unção geral, generalizada, mesmo sobre os que receberam o Espírito Santo em suas vidas por se tornarem filhos de Deus mediante o novo nascimento. Mas esta tese tem sido levantada por muitos com o mesmo espírito de presunção e rebeldia que havia em Coré, Datã e Abirão. Hoje é pregado e ensinado que qualquer um pode batizar, ministrar a Santa Ceia do Senhor ou fazer qualquer outro serviço da economia exclusiva pastoral. É o espírito de Coré, Datã e Abirão. Todo o povo é santo. Deus está no meio da congregação. Não precisamos mais de pastores, não precisamos mais desse tipo de líderes que façam esses serviços para nos abençoar. Que tenhamos, queridos e amados irmãos, o espírito de humildade e de submissão a Deus, pois somente assim compreenderemos e respeitaremos as autoridades por Ele constituídas sobre o seu povo. Que Deus abençoe a tua vida e que esta mensagem possa ter falado ao teu coração, como tem falado ao meu coração. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor Jesus, pela conclusão desta mensagem. E eu espero, meu Deus, que o teu povo, que a tua igreja, que todos que ouviram estas duas pregações possam ter entendido, possam ter compreendido o princípio, Senhor, e entender que, embora o tempo que aconteceu, todas essas questões, esta praga veio, que eles entendam, que nós entendamos que é o mesmo Deus que estava presente ali com Moisés e Arão, é o mesmo Deus que está presente hoje na igreja. O Espírito que eles ansiavam, que até Moisés desejava que todo o povo tivesse para poder lhe ajudar nos serviços ali, poder profetizar ali. Esse Espírito maravilhoso e glorioso é o Espírito Santo, que habita hoje nos crentes, nos teus filhos, naqueles que são membros da igreja, Senhor. Mas que possamos entender também, Pai, que mesmo hoje tendo o Espírito Santo sobre todos nós, há uma unção especial que o Senhor derrama, que o Senhor coloca sobre aqueles que o Senhor chama para liderar, para conduzir o teu povo. Que nós possamos entender isso e que nós, pastores, Pai, possamos receber isso com muito temor e tremor, na humildade, sabendo que é o Senhor que conduz a sua igreja na pessoa santa do Espírito Santo. E que assim o Senhor abençoe as nossas vidas, nossas famílias, os nossos amados irmãos, para que tenhamos humildade e submissão à tua santa vontade. Abençoa a tua amada Igreja Batista de Montes. Assim eu ministro a tua bênção nesse instante. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.